a sexualidade e a igreja, né? Esse é um assunto que diz respeito aí a toda a comunidade cristã. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a querida Maria César, que é psicóloga e psicoterapeuta de casais. Bom dia, minha querida! Bom dia! Que bom ter você aqui conosco, uma honra. E para a gente falar sobre um assunto tão importante. Com certeza. Né? Deveria ser tão natural, mas ainda é tabu em alguns lugares. Sim. E com muitas dúvidas, né? Sim. Vamos falar o que é sexualidade, Maria? Porque às vezes as pessoas acham que sexualidade é sexo. Não, vai muito além. Não, não é. A dimensão sexual, né, do ser humano. Sim. Ela é uma... o ser humano, ele é um ser sexuado, Sim. né? Nosso Deus nos fez dessa forma exatamente para que nós pudéssemos multiplicar. E Ele é um Deus tão bom que no meio desse processo todo, Ele nos permitiu ter prazer, né? Sim. Dentro desse processo de crescer, de multiplicar, de frutificar, né? Então, isso é inerente ao ser humano. Sim. E é inerente a todo um contexto de natureza mesmo, né? Sim. A essa ideia de multiplicar. Então, até a sexualidade... em Gênesis, né, a primeira tela aí, Gênesis, que Deus abençoou, frutificai, disse Ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Isso, né? E a sexualidade, ela vai além da questão do ato sexual. Por quê? Porque é toda uma questão de saúde também nessa área. Tem a ver com a forma que eu olho, com a forma que eu toco, com a forma que eu sinto? Sim, também tem, né? A questão o amor eros, né? Que é o primeiro amor, ele era um amor erotizado, passa aí pela atração física, né? Então, a sensualidade, ela existe, eu não estou falando aqui do espírito de sensualidade, mas a sensualidade dentro dessa questão da atração, Sim. né? Isso é natural também. E, claro, ela tem que ser dentro de um bom senso, dentro de um controle, não usar isso de forma incorreta, mas ela faz parte também, né, desse contexto da sexualidade. Tem uma outra, eu quero colocar a tela 2, que fala o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, né, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus vem trazendo para nós algumas ordenanças, Sim. né? Então, a primeira delas é o crescer e multiplicar. Então, esse crescer aí, nós precisamos entender que é a pessoa plena. Então, ela está crescida fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Sim. né? Depois, já no Novo Testamento, vem trazendo algumas outras ordenanças, e uma delas é essa, que o sexo, aí já falando do ato em si, ele deve ser praticado dentro de um casamento, né? Dentro de uma aliança de casamento, e assim deve se manter, né? É interessante que, lembrando aqui, até a Igreja Católica, ela traz esse princípio, né, muito claro, que não pode ter sexo nem antes e nem fora do casamento. É uma ordenança também, de cima para baixo do Papa, né? E significando isso, né? Exatamente aquela questão do cuidado do antes e de não adulterar, né? E isso baseando também na palavra, e nós, cristãos evangélicos, seguimos também isso com esse cuidado, né? O adultério, ele acontece quando duas pessoas que são compromissadas com outras, Sim. são casadas, têm um relacionamento, né? E o padrão do nosso Deus, ele é muito alto, então ele vem dizendo que aquele que olhar com intenção, quer dizer, Sim, já não é só o ato, mas o desejo, a intenção no coração já está cometendo adultério, né? Tem também um outro versículo que ele queria colocar essa próxima tela, que fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Maria, a respeito, às vezes as pessoas, existem fases, existem etapas, né? E hormônio não se converte, né? Então você tem que saber lidar com os hormônios. E eu acho que às vezes a grande dificuldade da igreja é justamente falar sobre isso, como lidar com isso, né? Então, existem fases onde a sua questão hormonal, você tá com mais hormônios naquilo, você tá com mais dificuldades. Então, eu queria que a gente falasse
quais as maneiras de ajudar uma pessoa, né? Ela fala assim, ai, eu quero manter em santidade, mas às vezes eu tenho dificuldade. Então, o que a gente poderia também ajudar? Seja, vai fazer uma atividade física, quais as coisas, porque isso existe também. Sim, acontece. Para não ir para um lado que é o que nós falamos aqui, que é impureza, libertinagem, imoralidade, que não é o que a Bíblia aprova. Isso. Agora é interessante, Carol, assim, em psicologia nós já vamos falar da libido, né? O libido, ele é o apetite sexual. Sim. O apetite sexual, ele é diferente para cada pessoa. Então tem pessoas que têm um apetite, vamos colocar de 0 a 10, né? Existem pessoas que têm um apetite 10, outras têm 15, né? De 0 a 10, 15. E tem outras que têm 2, 5, né? Então, essas pessoas que têm esse apetite mais alto, sim, elas precisam se preservar mais, né? Porque a questão não é chegar a cometer um pecado, a questão é cuidar da tentação, né? A gente sabe que isso é gerado, o pecado ele é gerado, né? É a concupiscência, então, sim, ele vai sendo gerado. Certo. Então, o nosso cuidado tem que ser o antes. Então, assim, não se provocar. Não se provocar como? O que assiste, sim, o que lê. Por meio da visão. Isso. Que tipo de papo que está tendo, sim, né? Para exatamente não provocar. Existe um período do mês, principalmente para as mulheres, que isso acaba aumentando mais, né? Que é exatamente o período da TPM. Sim. Então, esse apetite, ele aumenta. Então, eu costumo brincar, falar assim, não saiam de casa, né? Fiquem dentro de casa. Mas, assim, é realmente uma prudência, se vigiar nesses períodos onde que esse apetite vai aumentar mais, né? Se está namorando, a orientação é sempre não ficar sozinho, né? Se verificar que está ali esquentando muito a história, é fugir mesmo ao José, sim, né? Então, tem esses escapes. E tem um cuidado, entender, por exemplo, adolescentes e jovens, mais jovens, precisam entender que o nosso Deus, ele é bom, e eu já falei aqui no seu programa mesmo sobre isso, que é os sonhos eróticos que Deus permite, né, para esse escape, né, onde tanto homens quanto mulheres, durante o sono pode chegar a ter realmente um orgasmo. Isso é aliviante, né, para esses momentos também de tensão. Vamos só explicar o que são sonhos eróticos para o pessoal não falar assim, então se você, às vezes, estiver vendo muita coisa que não presta, você vai ter sonho que não presta. Isso aí não é isso que ela está falando. Explica bem o que são essa questão aí, esses Mariá. Sonhos, eles são naturais, inclusive as pessoas, em geral, não vão se lembrar deles, né? Porque isso é só realmente um cuidado do Senhor. Mas não foi provocado artificialmente por nada, né? Não é porque a pessoa passou o dia inteiro vendo pornografia e depois vai ter esse sonho, não. Aí, nosso Deus também, ele é justo, né, com essas questões, e isso não vai acontecer. Se a pessoa está ali mantendo a sua santidade, buscando no Senhor, ficar isso seria tranquila, tipo a poluição noturna? É isso. Que é a finalização desse sonho, né? A mulher tem algum nome? Não, eu creio que não. Nunca ouvi falar se teria um nome diferente, né? Seria poluição noturna também? Mas nos dois casos seria mesmo um orgasmo, sim, né? Não provocado. Pessoa, entendi. Geralmente acontece na parte da manhã, né? A partir de 5, 5 e meia. Por isso a dificuldade de, às vezes, as pessoas não acordarem cedo. Que estão ali nesse tipo de sono, de sonho, né? Mas é um escape natural que Deus dá para aqueles que não têm companheiro, né? Não estão casados. Tem um outro versículo também, a tela 4, que fala assim, ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. A palavra de Deus vem trazendo a fornicação, o adultério e a prostituição, né? A fornicação, se nós formos falar hoje, é o ficar ficando, né? É aquela questão de relacionamentos sem compromisso, né? E que vai além de beijinhos e abraços, né? As pessoas chegam realmente a ter intimidade física, mesmo que não complete o ato, porque existem pessoas que trazem isso. Mas se for um sexo oral, é sexo? Né? Claro.
Então, assim, a fornicação, ela tá aí. O adultério é quando são duas, né, uma ou duas pessoas que já são casadas, e a prostituição é quando envolve algum tipo de troca financeira ou de benefícios, né? Então, a palavra deixa claro esses três tipos de pecados também, né? E a defraudação também, até para que, quando a pessoa vai confessar, ela saiba exatamente onde é que ela está pecando, né? Para não estar tudo dentro de um pacote só, né? Defraudar o outro é você provocar no outro aquilo que você não pode fazer. Né? Você tocar, aquilo que não deve. Então, você está defraudando. E isso acontece até dentro de um casamento, né? A defraudação pode acontecer também dentro do casamento. Casais que se provocam e depois negam ao outro aquilo que é de direito dele, né? Isso já dentro de um casamento, né? Tem um versículo também que é interessante, a gente está falando aqui sobre sexualidade na igreja e falando aqui sobre as pessoas, né, sobre os solteiros, como lidar com isso, como ajudar, né? Às vezes tem pessoas que às vezes vão ter que procurar um especialista. Sim. Né? Seja um psicólogo, seja um médico mesmo para olhar essas questões hormonais. Isso também pode acontecer, Maria? Pode. E existe dentro dessa questão as perversidades, né? São geradas aí, às vezes, através de molestações na infância. A pessoa vai por um caminho saudável da sua sexualidade e tem uma perversão. Foi pervertido o caminho. Quando a gente fala em perversão, não é nada de maldade, mas é aquilo que o caminho está ali seguindo corretamente e tem uma perverte. A erotização infantil, né? Situações... pessoas que criam fantasia, por exemplo, mães que deixam calcinhas penduradas dentro do box, né? Essa criança pode ser gerada nela, né? Assim, de depois, mais tarde, isso tornar-se uma fantasia dela. Então, o homem... melhor isso daí eu não conhecia, não. Como é que funciona isso daí? Exatamente dentro... Se eu fiquei, às vezes a pessoa em casa também ficou. Exatamente dentro das fantasias, né? A questão esse exemplo que eu estou trazendo, o menino, né, ali vendo aquela calcinha todo o tempo. Ele, na mente dele, ele não vai, é da minha mãe, não tem isso. É um vestuário feminino, né? E aquilo ali pode gerar nele uma excitação que vai gerar nele depois fantasias. Então, ele pode crescer com essa questão pervertida, onde mais tarde ele vai usar roupas de mulheres, por exemplo, né? Usar calcinhas de mulher, por exemplo, né? Tem isso. Sandálias, né? Sandálias, sapatos de mulher que também ficam espalhadas, né? Mães que, infelizmente, às vezes transitam nuas dentro da casa. Tudo isso vai pervertendo. A sexualidade está tranquila ali, aí tem, né, uma perversão. Tem um versículo que fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Quando, né, na questão do solteiro, você também não ficar focando só nessas dificuldades da sexualidade, mas quando você começa a cuidar das coisas de Deus, você começa a ter outros objetivos, essa questão da sexualidade vai se tornando mais fácil, né? Sim. Lidar com ela. É uma energia que nós temos, né? Freud chamava de energia libidinal. Então, essa energia, quando ela é bem direcionada, né? Ela pode ser sublimada por outras questões. Então, como o jovem ele tem muito dessa energia por conta do hormônio, por conta do apetite sexual, então quanto mais esporte, né, os cuidados dentro da igreja, trabalhar, servir, já começar a trabalhar mesmo, né, mais novo, ele vai aí de alguma forma sublimando essa energia, porque é uma energia física. Sim. Mesmo, né? E a sexualidade, ela é uma necessidade física, como beber água e comer, só que tem o seu tempo, né, para isso. Então, ele pode sublimar essa energia usando, perdi a palavra que eu quero, direcionando ela para algo saudável, né, até que ele possa ter, né, o seu casamento ali. Voltando ao tema que você levantou anterior, Carol, eu ia falar da compulsão sexual. Você falou de buscar o tratamento, né?
Então, existem situações que chegam a esse extremo de compulsão mesmo, né? Pessoas que não estão ali sob o controle, para nós cristãos, não está sob o controle do Espírito Santo, não tem um domínio próprio, não tem a temperança, acaba enveredando por esse caminho da compulsão, através da pornografia e da erotização precoce e da masturbação, né? Então, acaba gerando essa compulsão que precisa de tratamento, sim. Tratamento, né? Chega a se tornar... Nos Estados Unidos tem um caso de um garoto que eles liberaram o banheiro masculino para ele de 15 em 15 minutos para que ele tivesse esse ato da masturbação, porque ele foi considerado doente com a compulsão. Nossa. Então, todo mundo tem que sair do banheiro e liberar para ele. Né? Então, é algo muito sério. Tem aqui até, quando fala nisso, um versículo que fala, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Isso. Então, essas questões, até quando a gente fala aí, porque tem coisas que às vezes são feitas no oculto, né? Ninguém vê, mas isso tem consequência. Isso. Tem consequência enquanto a própria energia, a vida da pessoa, ela vai ficando meio que parada, meio preguiçosa, meio estagnada, porque a energia dela está sendo muito jogada fora mesmo, né? Com essas questões da pornografia, masturbação, enfim. E espiritualmente a pessoa se esfria, né? A gente percebe a pessoa se esfriando, porque a pessoa às vezes fica preocupada com quem vai ver ou quem vai saber, mas a principal pessoa é o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, acaba que nós temos esse esfriamento espiritual. Sim. Então, existem consequências no contato com os irmãos, na comunhão com a igreja. A pessoa, às vezes, para de ceiar, porque sabe que está em pecado, né? Então, são consequências não só na vida social dela, ela se isola, porque também só fica dentro do quarto, só fica... Né? Muitas vezes você vai precisar de uma pessoa para você compartilhar. Porque a Bíblia fala que quando você confessa, você é curado. Então, às vezes você vai precisar de um conselheiro espiritual para você compartilhar, às vezes, aquela sua dificuldade, né? Para poder estar te ajudando ali naquele processo. Porque se você também não buscar ajuda, você vai só se distanciando, afastando. Sim. E trazer luz é você confessar. E ter essa ajuda que você precisa, né? Sim. E confessar não só pecados, mas confessar tentações, sabe? Exatamente para já não... Isso, para não ser gerado, né? Então, eu tô lá no meu trabalho, ô pastor, pastora, tem uma menina lá que tá de olho em mim, quer dizer, já vai, né? Começa do comecinho. A questão da prudência, de vigiar o contexto onde a coisa... a gente já sabe onde que vai dar, né? E para os adultos jovens também, o cuidado de vigiar e de ser prudente, né? Sim. Os convites, tá conhecendo alguém, vamos sair juntos. Não, nós vamos para a igreja, né? Tem que estar em grupo, tem que estar em comunhão, exatamente para poder evitar, né? A ideia é evitar pecado, né? E não depois ter que lidar com ele, né? Falando sobre sexualidade, a gente está recebendo aqui também perguntas, né? Você pode mandar, coloca só, né? Coloca o nome da sua cidade, para não expor você, não vou falar seu nome, não. Tem uma aqui que falou assim, gostei muito do Estudo Pouco, gostaria de saber, sou casada, tenho 30 anos de casado, meu marido, aos 58, ele tem dificuldades aí com relação à ereção, eles são cristãos, né? O que fazer? Porque o esposo não gosta de falar, né, sobre o assunto. Ela tem 57 anos, ele 67 anos, são sadios, né? Mas ela sente falta. Ela fala que estou falando com muita vergonha, né? Me expor, e ele não sabe que estou passando por isso, né? Sem comentar. Agora, olha só, antes de tratar a sexualidade, esse casal precisa tratar a afetividade, né? Percebe-se que o relacionamento dos dois, porque a comunicação, o diálogo está truncada. Dá a entender que ela ainda não chegou nele para falar, meu bem, você é o meu marido, né? Existe uma necessidade física. Santo, viu? Existe uma necessidade física e né? Você é o meu homem, eu preciso de você. Então, assim, a gente já percebe que o diálogo do casal não está muito legal. Sim. Né? A partir desse diálogo é que vai
ter um convencimento ou uma conscientização da parte dele de que ele precisa buscar ajuda, né? Agora, a questão da ereção é importante também notar o seguinte: se o homem não tem a ereção matinal, que é natural do homem masculino, aí sim a gente pode pensar numa questão orgânica, tá? Agora, se ele tem aquela ereção matinal e aí ele diz para ela que não está tendo, aí também tem que verificar se é o desejo por ela. É complicado falar isso, mas o casal tem que verificar isso também. Porque às existe vezes na relação, né? O desejo da relação que vai se tornando ali algo, às vezes, monótono e vai perdendo, né? Aquela coisa vai perdendo a graça, vai fazendo por fazer. E aí vai perdendo a essência do casamento. E aí fica natural. Né? Porque existe o apetite ele é pessoal. Agora existe o desejo, né, pelo ato e o desejo pelo parceiro. Então, tem que ver. Se ele tem a ereção matinal, ele não está com problema orgânico, não. Aí já questões emocionais, questão do relacionamento que precisa ser trabalhado. Sentar, bater um papo, né, conversar a respeito. Buscar mesmo a ajuda terapêutica mesmo, né, um psicólogo, para estar alinhando o casal, né, nisso. Tem aqui também um outro versículo, né? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O abrasar. O abrasar-se. O apetite alto, ele sinaliza que a pessoa precisa ter um casamento, né? Como eu disse, tem pessoas, a própria palavra de Deus fala isso, tem pessoas que nascem eunucos e outros se tornam eunucos. São pessoas de libido baixa, né? Então, como eu disse, uma pessoa de libido 2, 3, se ela casar, ela pode até sofrer, né? Porque se ela é libido 2, casa com um com libido 8, ela vai sofrer. Ou ela vai sofrer ou vai fazer o outro sofrer, porque vai defraudar. Sim. Então, a pessoa precisa, dentro do autoconhecimento, saber qual que é o apetite dela. Porque, de repente, né? Ah, não, eu quero casar só para ter um amigo. Não, então tem amigos, mas não se case, porque não vai. O casamento, a sexualidade, o ato sexual faz parte de um relacionamento de casamento, né? Sim. Agora, a pessoa que tem a libido muito alta sinaliza que é melhor ele casar, né? Do que ficar incorrendo em pecado. Claro, seja lá de qual fornicação, prostituição, adultério ou algumas práticas, né? Como a masturbação, a pornografia, enfim, né? Tem algumas pessoas aqui, né? Pedindo para tirar dúvidas, né? Fala de Belo Horizonte, falando que tem 7 meses que ele não tem relação sexual com a esposa. Ele diz, eu estou preocupado com isso. É o marido que está colocando. Uhum. Agora, o que é que aconteceu nesses 7 meses, né? De novo, a busca de ajuda. Porque a sexualidade dentro de um casamento, ela anda de mãos dadas com a afetividade. Sim. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa que ele não perdoou, né? Porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis, mas que a sua ira não se ponha com o sol, exatamente para não prolongar esse tempo de afastamento do casal. A palavra também fala, separar para orar, mas não demorar, né? Junte-se novamente. Então, algo aconteceu aí, né? Para que houvesse esse afastamento. Então, deve ter acontecido algo na afetividade que acabou por diminuir o contato físico do casal, né? Porque as linguagens de afeto, elas vão acompanhando a sexualidade dentro de um casamento. Sim. Tanto é que esposas, por exemplo, estou magoada com meu marido e aí não tem relação íntima, mas porque está magoada. Às vezes eu pergunto assim, até no meu curso para casais, mas você está magoada? Aconteceu algo ontem? Ah, não, tem 3 anos. Né? Não pode, porque cria-se muro, né? Sim. Aí cria um distanciamento. Aí para quebrar é mais difícil ainda, né? Então não pode demorar, 7 meses é muita coisa. E nós sabemos, Carol, que no mundo espiritual, a relação íntima, ela tem um significado enorme
para o Senhor, inclusive, né? Porque a junção de carne aliança, né? É uma aliança. É ali que fala assim, olha, nós somos um casal, nós somos um. Nós não somos amiguinho de quarto, a gente é um. Então, isso no mundo espiritual tem uma força muito grande. Então, 7 meses é muito tempo. Tem aqui, ó, tem outra pergunta, tenho 32 anos e vejo que estou perdendo a vontade de ter intimidade com meu marido. O desejo não é o mesmo. Fui à médica e a mesma aconselhou a tomar um antidepressivo. Não tomei, pois fiquei com receio de tomar esse remédio. Alguma ajuda? Fala, tivemos uma separação há pouco mais de 1 ano. Após a volta, percebi isso. Existe, de novo, a mesma coisa. Existe alguma questão na área afetiva que não foi perdoada, não foi conversada, não foi limpada e purificada para, de novo, voltar à relação íntima, né? Geralmente, a linguagem de afeto, toque físico, quando o casal afetivamente não está bem, ela é a primeira a diminuir. Sim. Eu não sei se você já percebeu, às vezes a pessoa está com raiva, ela fala, não põe a mão em mim, não. Chega para lá. Né? Às vezes é a primeira linguagem que cessa, né? É a do carinho, é do toque físico. E o toque físico, ele é um dos que vai provocar a sexualidade, né? Então, se você não abraça, você não beija, você não está aconchegada ao outro, como é que você vai ser provocada, né? E o homem, ele é provocado pelo olhar, mas a mulher não. Ela é provocada por aquilo que ela ouve, ela é provocada pelo toque, pelo aconchego. Então, se está afastado, como é que provoca, né? Sim. Então, de novo, a questão, assim, primeiro ela se vê como que ela está, porque se a médica falou em antidepressivo, tem que ver se ela realmente está com depressão. Sim. Isso diminui a libido também. Quando nós não estamos saudáveis fisicamente, a libido ela diminui, claro, né? É igual quando você está com gripe e você não se alimenta bem, não? Não é por aí, a mesma coisa. Então, quando você não está bem, acaba com o apetite sexual, ele diminui também, né? Tem uma pergunta aqui para a gente fechar o nosso papo. Preciso de ajuda, minha vida espiritual se encontra parada, tenho problemas de ordem sexual, me considero viciada em pornografia, não consigo me ver livre disso. Sou casada e me considero nível 15. E a minha esposa, quando já falou, sempre foi nível 2. Já conversei com ela, estamos casados há 18 anos. Ai, meu Deus. Primeiro, assim, essa questão da libido é interessante que eu também coloco muito isso no meu curso. Assim, o cristão, ele não vai praticar o sexo, mas ele precisa conversar sobre isso. Sim. Se não for os dois sozinhos, até para não ficarem excitados, chame um pastor, uma pastora, Sim. um conselheiro, um psicólogo, mas vamos conversar sobre o assunto. Você vê, um de libido 2 casou com um com libido 15... Vai dar problema. E já deu, né? E o de 15 ainda entrou na pornografia? Mas ele entrou talvez exatamente pela abstinência, pela falta. Então, a orientação mas esse de 15 não justifica, não, tá só explica. Justifica, não. Explica, mas não justifica. Aí, o que acontece? Esse 15, ele vai diminuir as provocações. Ele tem que diminuir as provocações, porque se ele ficar se provocando, se autoprovocando, é complicado. Então, ele vai diminuir as provocações, tipo de conversa, o que ele vê, o que ele olha, né, ele diminui. E esse 2, né, de novo, é igual ao apetite alimentar, são as vitaminas, entre aspas aí. Esse 2, aí ele precisa se provocar, né? Então, esse marido, ele vai provocar essa esposa, para esse 2 dela aumentar. Então, chegar pelo menos no equilíbrio, ela chegar num 5, num 6 e ele descer de 15 para um 8, para ficar mais ou menos equilibrado. Querida, quero te agradecer. Agora tem jeito, né? Tem jeito. Sempre tem, procura uma ajuda. Graças a Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.